Curso de PHP, aula 55. Vamos continuar usando a biblioteca GT2, esclarecendo cada vez mais. Nessa aula, nós vamos esclarecer coordenadas, porque muitas pessoas têm dificuldade, inclusive porque o sistema de coordenadas ele é de cabeça para baixo aqui no PHP, assim como nos BMPs e também nos navegadores. Sempre como é a nossa prática, né? Nossa praxe aqui. Eu começo por mostrar o resultado. Nós vamos fazer com que surja isso aqui no navegador. Um quadrado branco e lá dentro alguns quadrados, porque nós temos que ensinar vocês a mexer com coordenadas. Então, eu dou esse endereço aqui. Então, esse aqui é o nome da script PHP que eu vou deixar no GitHub para vocês colocarem a partir da sua raiz aqui. No meu está no localhost, curso PHP, gráficos, usei para classificar, né, para não ficar tudo confuso dentro de curso PHP. Só questão de organização. E aí, vou mostrar a vocês no fonte aqui como que eu produzi isso. Primeiro, um image create, colocando numa variável aqui, que ficaria com o contexto de Canvas, né, a $im. Então vocês vêm aqui no navegador, que esse é o quadrado 200 por 200. Está muito ampliado aqui para vocês verem, mas realmente o tamanho dele é este daqui, tá? 200 por 200, pequenininho. Vou ampliar novamente. Então, eu preciso ver aqui as coordenadas. Então, primeiramente eu declaro pincéis, expliquei isso na aula anterior. Aqui estão as cores codificadas em RGB e ele se referindo ao contexto Canvas, tá? Então, os pincéis fazem parte do Canvas, são propriedades dele. E aí eu parto para fazer os retângulos preenchidos. Image Filled Rectangle é justamente retângulos preenchidos, todos filhos desse canvas aí, para que eles apareçam como objetos dele e estejam no contexto e estejam visíveis. Bem, e aí vem esses 4 números que são as coordenadas. Então, vou explicar aqui para vocês as coordenadas. Vou ampliar bastante aqui. Então, as coordenadas crescem de cima para baixo e da esquerda para a direita, como mostrado aqui. Para o primeiro quadrado preto, eu tenho, ele se afasta 10 em relação à lateral aqui, em relação à esquerda, e 10 a partir do topo. E ele vai até 80, 80, como vocês veem aqui. Então, ele está desenhado aqui, ó. Este preto. Eu coloquei um nome de cor bem semelhante ao nome do pincel, que é para não causar confusão. Então, isso aqui seria, na nossa explicação aqui, a coordenada. X1, Y1 é a parte superior esquerda e X2, Y2 a parte inferior direita, quando eu quero fazer um retângulo preenchido com alguma cor. Bem, então nós temos ainda dois outros retângulos. Esse aqui é o geral, é o green, que é visto em todo o fundo aqui desse quadrado. Estão vendo? Aqui eu não desenhei um preto, um verde, outro verde, o azul não. Eu desenhei todo o verde e coloquei estes dois quadrados por cima. Tanto é que vocês podem ver que aqui nós só temos três: o geral verde e o preto e o azul. E eu queria ressaltar aqui o sistema de coordenadas. A primeira do quadrado preto, já mostrei que é a coordenada 10, 10 até 80, 80. O y cresce para baixo, o x cresce para a direita. Isso para muitas pessoas é um dificultador, porque na hora de desenhar gráficos de barras, tá, dá uma certa confusão. Mas nós vamos mostrar um exemplo desse. E qual seria o quadrado azul? Seria 80, 80, este ponto, até 150, 150. Vamos conferir se foi isso mesmo?
Exatamente. Que é a nossa cor blue aqui. Coloquei um nome de cor sugestivo da cor real do quadrado. Colocamos aqui as coordenadas e conferimos aqui no desenho. Aqui nós queremos dar ênfase ao sistema de coordenadas. Então guardem que essa instrução ImageFiled Rectangle primeiro parâmetro é o contexto canvas, depois vem x1, y1, x2, y2 e a cor do pincel. E x1, y1 é a coordenada de cima, então vejamos no caso do quadrado azul, ó. x1, y1 é essa coordenada, é onde ele começa à esquerda e a partir de cima, e o x2, y2 é onde ele termina aqui embaixo. Então, tudo muito fácil. Bem, então dessa forma a gente conclui a curta aula 55, que é para esclarecer bem coordenadas. A gente coloca exemplos bem pequenos. Isso aqui eu vou colocar o link do GitHub para o fonte. E exemplos pequenos dão um maior esclarecimento para a pessoa, porque não fica as características, né, que nós estamos procurando dentro de uma fonte enorme. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim da aula 55.